Bem-vindos à sessão 9 da nossa série Fundações Sólidas, e esta sessão é chamada Uma Nova Criatura. A Bíblia menciona a nossa natureza duas vezes. Primeiro, ela se refere à nossa antiga natureza que tínhamos ao nascer, a qual recebemos de Adão. Falamos sobre isso em uma das sessões anteriores. E na carta de Paulo aos Efésios, ele diz o seguinte: E vós que estáveis mortos em delitos e pecados, em que outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência, entre os quais também nos conduzimos outrora nas luxúrias de nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente, e fomos, por natureza, filhos da ira, assim como os outros. Obviamente, isso é falar do passado, quem éramos quando estávamos em Adão. Tivemos a natureza de Adão. Vimos que ele passou isso para a raça humana e foi o que nos levou a nos comportar da maneira como nos comportamos. Muitas vezes faço a pergunta: o que faz de uma macieira uma macieira? E as pessoas inevitavelmente dizem: maçãs. As maçãs não fazem dela uma macieira, elas apenas testemunham que tipo de árvore ela é, elas revelam sua natureza. É uma macieira porque esta é a natureza da árvore. As pessoas cometem pecados porque elas têm uma natureza pecaminosa. Então, era assim que éramos quando estávamos em Adão. Mas claro, quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza no novo nascimento, fomos batizados em Cristo e a Bíblia diz que nos tornamos participantes da natureza divina, o que é um pensamento incrível, mas o que isso significa é que nosso espírito ganhou vida e Cristo voltou a viver em nós e por isso agora temos sua natureza. Há um versículo que muitas vezes citamos: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. O que isso significa? Bem, significa que morremos para quem estávamos em Adão e agora estamos unidos a Cristo, somos um com Ele. Espiritualmente estamos unidos a Ele. É importante que obtenhamos este princípio, este conceito. Aquele que está unido ao Senhor é um só espírito com Ele. E como um ramo é enxertado na videira, assim fomos enxertados em Cristo. Ele é a nossa vida. Expliquei em uma sessão anterior que a palavra vida é a palavra grega zoe, que significa possuir a vida de quem a deu. A mesma vida. Alguém nos deu a vida e nós possuímos sua vida. Ele é nossa vida agora. E assim é a maravilhosa e milagrosa obra do novo nascimento. A velha aliança era dar a lei, isso é tudo o que podia fazer. Dar leis, regras e tentar regular nosso comportamento por estes mandamentos. Mas a nova aliança nos dá vida, recebemos a vida em Cristo. Antes éramos um tipo de criatura, mas agora somos um outro tipo de criatura. Antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Antes éramos trevas, dizia Paulo, mas não são mais trevas, mas luz no Senhor. Não somos metade escuridão e metade luz, somos luz no Senhor. Somos uma nova criatura. O velho se foi e o novo veio. Isto vai ser realmente algo que vai desafiá-lo e fazer com que você hesite um pouco. Mas vamos olhar para isso. Na verdade, esta nova criatura não pode pecar, e nem mesmo quer pecar. Agora vamos ler o que João diz sobre isso em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Ele diz: Filhinhos, não deixem ninguém enganá-los. Aquele que pratica justiça é justo. É por isso que ele pratica justiça, porque ele é justo. Assim como ele, Cristo, é justo, porque estamos unidos a ele, certo? Somos um só com ele. Aquele que peca é do diabo, pois o diabo pecou desde o início. Para este fim, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não peca, pois sua semente, essa é a semente de Cristo, permanece nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Eu não sei o que você pensa quando lê algo assim.
Para mim seria um desafio suficientemente grande se João dissesse: aquele que nasce de Deus não deve pecar. Isso é um desafio grande o suficiente, mas João diz duas outras coisas: ele não peca e não pode pecar. Portanto, a maneira como leríamos isso é: obviamente todas essas pessoas não pecam, mas eu sim. Talvez eu não seja um cristão. Preciso rededicar minha vida. Preciso tentar novamente chegar àquele lugar onde eu não peco e então serei um verdadeiro cristão. E é por isso que muitas vezes temos rededicações, recompromissos e pessoas voltando a Cristo. Porque lemos isto no sentido de que bons cristãos não pecam, e se eu peco, portanto não sou um cristão. Mas o fato é que os cristãos ainda pecam e por isso precisamos tentar entender o que João está dizendo aqui. Não podemos compreender nossa natureza espiritual através de nossa carne, que é nossa mente, vontade ou emoções, e isso é o que acabo de fazer nesse raciocínio lógico. Não podemos pecar, não pecamos, portanto eu peco, não posso ser cristão. Esse é o raciocínio lógico. Isso é o raciocínio com a mente natural. Mas precisamos entender as coisas espiritualmente. Você se lembra de Jesus ter dito em uma ocasião: a menos que você coma a minha carne e beba meu sangue, você não tem vida em você. Muitos não conseguiram lidar com isso, se afastaram porque tentaram entender com sua mente natural, mas Jesus continuou dizendo: as palavras que estou falando para vocês são espírito, são vida. Procure o sentido espiritual, o verdadeiro significado do que estamos dizendo. É isso que vamos fazer aqui. Quando um cristão peca, duas questões precisam ser entendidas, e essas questões são nossa identidade e nosso comportamento. Nossa identidade está em Cristo, é quem somos nele, ou seja, é o que somos em nosso espírito. Citamos ontem um versículo de Hebreus, onde ele diz que entramos nesta nova aliança com os espíritos de homens justos ou justos feitos perfeitos. Esta é a chave para entender isto. É o nosso espírito que foi aperfeiçoado. É o nosso espírito que nasceu de novo, que passou por este novo nascimento e que está unido a Cristo. Aquele que está unido a Cristo é um espírito com ele, certo? E esta é a parte de nós que é perfeita. Essa é a parte de nós que é sem pecado e incorruptível. Ela não pode ser corrompida. Se pudéssemos pecar em nosso espírito, então Cristo poderia pecar porque somos um só com Ele. Mas nosso espírito, na verdade, é incapaz de pecar, e seu espírito é que nos faz recuar do pecado e odiar o pecado. E mesmo quando pecamos em nosso corpo, nosso espírito está insatisfeito com esta condição, porque somos uma nova natureza que odeia o pecado. Nosso comportamento ocorre no reino do corpo. Nos comportamos com o nosso corpo, que é a nossa carne, que é a combinação deste corpo, físico, vontade, mente, emoções, nossa alma, se preferir, e que gostam de se comportar quando estão desconectados de Deus, isto é, a carne. Portanto, as relíquias do pecado habitam em nosso corpo não redimido. Lembra-se de termos dito que há uma parte de nós que ainda não está redimida? É o nosso corpo. Nosso corpo está envelhecendo, ficando mais fraco, ficamos doentes, um dia ele vai morrer. Isso porque ainda não está redimido e é no reino do corpo que ocorre o pecado. Ainda podemos ser tentados e somos. Ainda podemos pecar e às vezes pecamos. E quando isso acontece, nosso espírito odeia, porque nosso espírito é um só com Cristo. Nosso espírito é nascido de novo, nosso espírito é perfeito, portanto não temos uma natureza pecaminosa. Temos a natureza divina que milita contra o pecado quando ele se intromete em nosso corpo. Vamos dar uma olhada na experiência de Paulo e acho que isso nos ajudará a esclarecer as coisas aqui. Aqui está a experiência de Paulo quando ele tentou lidar com o pecado por meio da lei. Lembre-se que vimos isso anteriormente. Olhem o que ele diz. Agora, se eu faço o que não quero fazer, isso
É o que eu não quero fazer. Isso é nova natureza, certo? Veja o que ele diz. Não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Isso não é ótimo? Você pensa, bem, isso era um tipo de agente secreto, não era eu que estava pecando. É isso que Paulo está dizendo. Não sou eu. Não é o novo ser criado que está em Cristo que está pecando. Não posso pecar. É impossível para mim, como um novo espírito criado, pecar porque sou um com Cristo. Mas é o pecado que habita em mim. Onde está a morada do pecado? Em nossos membros, certo? Pois eu, ou seja, o novo eu criado, se deleita com a lei de Deus, que expressa a santidade de Deus que vimos. Eu me deleito em tudo o que é santo, verdadeiro, justo e puro. É isso que a nova natureza faz. Ela ama a santidade, a piedade e a justiça. Tenho prazer na lei de Deus, de acordo com o homem interior, mas eu vejo outra lei. Onde? Em meus membros. Vejo em meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Voltaremos a esse ponto em um momento. Porque a lei guerreia contra a lei da minha mente? Vamos ver isso em um momento. E me leva prisioneiro para a lei do pecado que está em meus membros. Paulo é muito claro que não é ele que está passando por isso. Quem somos? Somos alguém que se deleita com a natureza de Deus, esta nova natureza criada, essa natureza santa que temos. Nos deleitamos na piedade, na obediência, na verdade, nos deleitamos em tudo o que é de Deus. Mas há uma parte nossa que ainda não está redimida. Temos essa nova natureza vivendo no corpo antigo, então experimentamos o que eu chamo de guerra civil diariamente. Paulo diz: a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Você experimenta isso, eu experimento isso, é uma ocorrência diária. Quando um cristão peca, então, a guerra civil ocorre nele. A carne guerreia contra o espírito contra a carne, mas somente os cristãos podem experimentar essa guerra. Tanto cristãos quanto não cristãos podem pecar, mas somente nós podemos experimentar esta guerra civil, porque somos uma nova criatura e odiamos o pecado. Nos deleitamos com a lei de Deus e o Espírito está nos puxando para um lado e o corpo está nos fazendo um apelo diário para pecarmos com os membros do nosso corpo. Olhe para isso novamente. Eu disse que voltaria a esta frase em particular, onde Paulo diz: vejo outra lei em meus membros guerreando contra a lei da minha mente. O que isso significa? Quando vivemos esta guerra civil, o que você pensa de si mesmo? Há uma guerra ocorrendo em sua mente, querendo que você pense de uma certa maneira. Como eu disse, se você não é instruído na palavra, quando peca, você pensa, bem, então talvez eu não seja cristão, porque acabei de ler que os cristãos não pecam. E assim você fica sob condenação e bate em si mesmo e pensa, talvez eu precise ser salvo de novo. Há uma guerra que continua em nossa mente e isso é porque precisamos ser claros em nosso pensamento. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? E o que diz a Bíblia sobre o que estou vivendo nesta guerra civil em que estou engajado? Precisamos chegar à palavra de Deus para entender isso, não é? Precisamos ser transformados pela renovação de nossa mente, fazer com que todo o nosso pensamento se alinhe com o que é verdadeiro. Portanto, vamos olhar para isso agora que voltamos às nossas anotações. Precisamos olhar no espelho para ver o que é verdade sobre você. Em meio a esta guerra civil, Satanás tenta nos levar a basear nossa identidade em nosso comportamento. Esta é a questão, ok? Você está se comportando desta maneira? João diz, os cristãos não fazem esse tipo de coisa, portanto, você não é um cristão, certo? O que aconteceu? Satanás guerreou contra a nossa mente e nos vendeu a mentira. Seu comportamento determina sua identidade, determina o que é verdade sobre você. Devemos ser claros sobre a distinção entre nosso comportamento, que ocorre no reino do corpo, e nossa identidade, que é o que somos no espírito.
Paulo diz em Romanos 8, versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, certo? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso é muito claro. Temos que entender que há uma diferença entre o corpo, ele está morto, Jesus ainda nem sequer começou no corpo. Ele não vai começar a trabalhar nele até que venha novamente. Seremos ressuscitados dos mortos, incorruptíveis, teremos um corpo como de seu glorioso corpo. Mas agora a definição de Paulo eu acho que é muito precisa. Está morto. Acho que nosso corpo está morrendo diariamente, células do corpo estão morrendo todo dia, e é uma luta para mantê-lo saudável, para mantê-lo vivo, para mantê-lo forte. Nosso corpo está morto, não está redimido. Mas nosso espírito não poderia estar mais vivo, e é por causa da justiça, porque estamos unidos ao Senhor, porque somos um com Ele. Somos os espíritos dos homens justos tornados perfeitos aos olhos de Deus. E é tão importante ver a diferença entre o que é verdadeiro em relação ao nosso corpo e que é verdadeiro em relação ao nosso espírito. E só resolveremos esta confusão se olharmos para a palavra de Deus em vez de nosso comportamento. Vamos dar uma ilustração. Vamos dizer que eu estou andando pela rua e alguém me diz: com licença, você tem muita sujeira no rosto, muito óleo ou graxa ou algo do tipo. Talvez eu tenha tocado o carro ou algo parecido e meu rosto ficou com esse óleo e então eles apontam para isso. No momento eu não consigo ver o meu rosto, então vou a um banheiro e me olho no espelho, e assim posso ver e depois posso limpar. O espelho reflete exatamente o que é verdadeiro sobre mim, certo? Como um espelho reflete com precisão o que é verdade sobre nossa aparência, assim a palavra de Deus revela o que é verdade sobre nós agora como uma nova criatura. Na verdade, a Bíblia se refere a si mesma como um espelho, não é verdade? Vamos dar uma olhada em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é como um homem que observa seu rosto natural em um espelho. Pois ele se observa, vai embora e imediatamente esquece que tipo de homem ele era. O que Tiago está se referindo aqui é alguém que está tendo dificuldades em viver a vida cristã. Ele diz que a razão pela qual ele está tendo dificuldades em viver a vida cristã é porque ele não está claro sobre sua identidade. Você se lembra do método de mudança de Paulo? Ele passa muito tempo nos dizendo quem somos, desenhando esta imagem nossa, deixando-nos ver quem somos exatamente, como aquele mendigo, você se lembra? Viu aquela imagem de si mesmo e então disse: eu vou sair e me tornar aquele homem. É assim que Deus nos muda. Ele traz a sua palavra até nós, isso se aplica a você como uma nova criatura. Você vê seu verdadeiro reflexo no espelho da palavra de Deus e então você sai e se torna esse homem. Mas este homem que Tiago está falando, obviamente, não passou tempo suficiente olhando no espelho porque esqueceu rapidamente quem ele é e está se comportando como se estivesse em Adão. Está vendo? Portanto, a maneira de Deus mudar é transformação, que é ver-se como realmente estamos no espelho da palavra de Deus. Na próxima semana irei para a Indonésia. Vou para lá bastante e amo a comida indonésia. Provavelmente estarei comendo comida indonésia o tempo todo. Às vezes eu até uso batik, a camisa indonésia. Não falo a língua, mas imaginemos que eu pudesse falar a língua e a falasse o tempo todo. Me visto como indonésio, vivo na Indonésia, falo indonésio. Talvez eu pense, eu sou indonésio. Como eu resolveria isso? Olhe-se no espelho. Não é isso mesmo? Eu sei que não sou indonésio. Tenho uma compleição e aparência completamente diferentes e assim por diante. E é assim para nós. Você pode olhar para fora e dizer, bem, talvez eu não seja salvo, talvez eu seja o pecador, talvez eu vá para o inferno, mas você precisa olhar para o espelho.
para ver a verdade sobre você. Porque se você se olhar no espelho e ver a verdade, é isso realmente que vai transformar seu comportamento de forma surpreendente. Vamos continuar lendo. Nosso comportamento não nos define. O que Jesus fez na cruz é o que nos define. Não é verdade? Não é o que você faz agora que determina quem você é. É o que ele fez lá na cruz, através de sua ressurreição, que lhe dá sua verdadeira identidade de nova criatura. E aqui está a coisa maravilhosa. As pessoas podem simplesmente dizer: bem, então, se for esse o caso, você está apenas dizendo: bem, viva como quiser e continue olhando no espelho, e isso lhe diz quem você é. Não, não. Não é isso que estou dizendo esta manhã. Estou dizendo que se você olhar no espelho, e isto é o que Tiago está dizendo, por tempo suficiente, intencionalmente, continue se olhando no espelho. Eventualmente, o que você vê é como você vai se comportar. E o que você é mudará o seu comportamento. Na forma como você vive, na forma como você age, isso é santificação bíblica. Basta continuar olhando para o espelho. O mundo e as pessoas religiosas serão rápidos para fazer com que você tente mudar seu comportamento. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Eles lhe darão regras, lhe darão leis, tentarão frear seu comportamento de certas maneiras, e 7 passos para isto e 3 passos para aquilo. E estão se concentrando em seu comportamento. Essa é a maneira do mundo, essa é a maneira religiosa. Mas o caminho de Deus é: espere aí, vamos passar muito tempo olhando para quem você é. Continue olhando no espelho, continue olhando, continue olhando. Chegamos a este verso maravilhoso que confirma o que estou dizendo aqui. Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Espírito do Senhor. Precisamos dividir esse texto, pedaço por pedaço, para que possamos realmente obter o significado deste versículo. Ele começa dizendo: todos nós com o rosto desvendado. O que ele quer dizer com isso? Quando você passar tempo olhando para 2 Coríntios 3, verá que Paulo está falando da velha aliança versus a nova aliança, tentando viver segundo a letra da lei, em oposição a viver no poder do Espírito, que é a nova aliança, certo? E ele está desenvolvendo esse tema. E ele diz que até hoje, quando os judeus leem a palavra de Deus, há um véu sobre sua mente. O que ele quer dizer com isso? Bem, eu toquei neste ponto em nossa série, e é isto: a palavra de Deus pode ser usada de muitas maneiras diferentes. Ela pode ser usada de forma destrutiva. A palavra de Deus tem ferido e prejudicado mais pessoas do que você e eu podemos perceber. Se estiver nas mãos das pessoas erradas, de pessoas sem instrução, ela pode ser uma arma viciosa que corta cabeças e corta as pessoas em pedaços. Muitas pessoas já sofreram abuso espiritual através disto, não é? Condenação, manipulação de culpa, controle e assim por diante. Por que isso acontece? Porque quando as pessoas além ainda não descobriram a chave mestra, você se lembra que falamos sobre os fariseus? Todo o aprendizado deles buscaram as Escrituras, pensavam que tinham vida só por conhecerem as Escrituras, só por seu conhecimento bíblico, mas perderam a chave mestra. Qual é a chave? É tudo sobre Jesus. Portanto, há um véu sobre a mente deles. Eles têm conhecimento, podem citar a Escritura literalmente, mas não sabem do que se trata, não sabem da mensagem. E assim, eles são líderes cegos dos cegos. Eles estão liderando outros e todos eles estão caindo nesta vala, certo? Mas quando nos voltamos para o Senhor, diz Paulo, o véu é levantado. Você vê que é tudo sobre Jesus e, de repente, ela ganha vida. Aqueles livros chatos do Antigo Testamento, Levítico. Quem se lembra de labutar através de Levítico só porque eu tenho que ler a Bíblia em um ano e o Levítico está lá?
É terrível quando você se compromete com 3 capítulos por dia e você se levanta uma manhã e sabe que já está 2 dias atrasado. E por isso você tem 9 capítulos em Levítico para ler, então começa a ler. Você pegará o lóbulo gorduroso que está ao redor do fígado e sim, levará isso para o altar, até mesmo o lóbulo gorduroso que está ao redor dos rins, e o colocará ao lado do altar no 3º dia e no 7º dia. E você está pensando o que será isso tudo? E quantos versículos tem esse capítulo? 81. Faltam 8 capítulos para ir depois disso. Não significa nada para você, mas você o faz porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas falando sério, quando você sabe que Jesus é o tema, Levítico, na verdade, é um dos livros mais preciosos da Bíblia. O véu é levantado, é tudo sobre o Senhor, certo? Então, quando se volta para o Senhor, o véu é levantado. Nós voltamos para o Senhor, acreditamos que tudo isso é sobre Jesus. Então, quando lemos a Bíblia, estamos lendo com o rosto descoberto. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor. O que isso significa? Quando lemos a palavra de Deus, vemos Jesus como nossa justiça e o vemos como aquele que carregou todos os nossos pecados na cruz. Nós o vemos como aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, tanto que Deus não pôde se conter sobre isso. Ele não pôde suportar o silêncio, e ele abriu o céu e disse: "Este é meu filho amado, estou satisfeito com ele", certo? E você está vendo Jesus, mas quando você está se olhando no espelho, você está realmente vendo a si mesmo? Você está vendo Jesus, mas é você. Por quê? Porque você está em Cristo. Você entende isso? Você está em Cristo, então é como olhar no espelho, você só pode ver a si mesmo, mas você se vê como nova criatura, contemplando a glória do Senhor. Bem, isto é quem eu sou. Quando Deus disse a Jesus: "Este é meu filho amado em quem não há pecado", Ele está realmente dizendo isso para mim. Eu estou me vendo no espelho. E assim, quando essa experiência acontece, é realmente o nosso propósito durante todo esse seminário. Então, o que acontece em nós é que estamos sendo transformados nessa mesma imagem, de glória em glória. Como? Pela carne? Pela lei? Não. Pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é aquele que está fazendo a mudança. Não podemos ser quem somos enquanto não soubermos quem somos. E na próxima sessão vamos olhar para o funcionamento prático desta vida cristã, em termos de nosso comportamento. Como ele muda a maneira como falamos, andamos, nos relacionamos com as pessoas, como vivemos, as decisões que tomamos, ele muda cada parte de nós. Mas se começarmos com aquilo, então temos religião. É por isso que só temos que dizer: esqueça o comportamento, não importa, eu sei que o comportamento vai mudar, mas vamos esperar até que isso fique bem claro antes de tudo. Quem é você? Basta continuar olhando no espelho até que você veja a glória do Senhor. E quando você vir a glória do Senhor, você verá Jesus. Você, pelo Espírito de Deus, será transformado nessa imagem de um grau de glória para o outro. Essa é a maneira de Deus mudar, e é chamada de transformação. Amém.